Amigos, como é executada a pena de morte no Brasil? Meu nome é Vinícius Talon e neste vídeo eu vou falar sobre esse assunto, como é executada a pena de morte, qual seria o procedimento aplicado, o método de execução dessa pena de morte, em relação a quais crimes caberia a pena de morte. Tudo isso vamos falar aqui neste vídeo. Inicialmente, é importante consultarmos a Constituição Federal, porque lá no artigo 5º, inciso 47, a linha A, temos a previsão de que não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Isso significa que o Brasil, como regra, não aplica a pena de morte. Como exceção, temos essa situação excepcional de guerra declarada, quando então será cabível a aplicação da pena de morte nos casos expressos em lei. Não é em qualquer caso, não vai ocorrer a pena de morte em relação a homicídio, latrocínio, furto, roubo ou qualquer outro crime do Código Penal. São propriamente nos casos dos crimes do Código Penal Militar, como já veremos. E é interessante sempre fazer uma distinção, porque essa morte que ocorre, essa pena de morte que ocorre em caso de guerra declarada, ao contrário do que muitos podem pensar, não é a morte que ocorre como decorrência da própria guerra, no combate com o inimigo. Essa pena de morte demanda um processo judicial, um processo criminal e, ao final, uma sentença condenatória com a aplicação de uma pena de morte. Então é sempre bom fazer essa diferenciação. Temos a morte que ocorre na guerra e temos a morte que ocorre como pena durante uma situação de guerra declarada em relação a determinados crimes previstos em lei. Lá no Código Penal Militar temos o artigo 55, que lá na sua linha A insere a pena de morte como uma das penas principais. Então, a pena de morte é, lá no artigo 55A do Código Penal Militar, uma das penas principais. E em seguida, o artigo 56 do Código Penal Militar fala o método de execução da pena de morte. No Brasil, a pena de morte ocorre por fuzilamento. Então, ao contrário de outros países que aplicam uma pena de morte por enforcamento, ou injeção letal ou cadeira elétrica, o Brasil não utiliza esses métodos. No Brasil, temos como única regra a pena de morte por fuzilamento. E isso conforme o Código Penal Militar no artigo 56. Mas o procedimento da execução dessa pena de morte, desse fuzilamento, está no Código de Processo Penal Militar, a partir do artigo 707. E é lá que você verá, por exemplo, a regra é que essa execução seja feita com os olhos vendados. Então, o condenado, como regra, terá os olhos vendados durante o fuzilamento, mas ele poderá recusar as vendas. Além disso, tem uma interessante observação no Código de Processo Penal Militar sobre o procedimento da execução da pena de morte, que é sobre a ausência de grito de fogo. O grito de fogo é substituído por sinais. Então, na verdade, quando observamos nos filmes aquele grito de fogo, não é exatamente assim que ocorre aqui no Brasil. No Brasil não há um grito de fogo para que os soldados efetuem os disparos na execução da pena de morte por fuzilamento. O que temos é um sinal que é feito para que eles efetuem os disparos. Além disso, é importante observar que, no caso do Código Penal Militar e no Código de Processo Penal Militar, essa pena de morte decorrente de uma prática de um crime militar pode atingir tanto militares quanto civis. Então, tanto militares quanto civis podem ser condenados à pena de morte no Brasil. Mas isso desde que pratiquem algum dos crimes do Código Penal Militar durante uma situação de guerra declarada e que esses crimes tenham a pena de morte como uma pena possível. E aí, os crimes que têm a pena de morte como uma pena possível lá no Código Penal Militar são exatamente os crimes militares em tempo de guerra. Então, nesse ponto, há de fato uma sintonia entre o que diz o Código Penal Militar e também a Constituição Federal. E aí, apenas para dar alguns exemplos, temos os crimes de
traição, favor ao inimigo, espionagem, fuga na presença do inimigo. Então, nesses crimes seria possível a pena de morte, mas com uma observação. A pena de morte lá no Código Penal Militar é a pena máxima nesses crimes, ou como diz o Código Penal Militar, é o grau máximo, o que significa que há outras possibilidades, há uma pena mínima, há uma pena intermediária que antecedem a pena máxima de morte. Logo, dificilmente teremos uma pena de morte no Brasil, porque seria necessário, em primeiro lugar, uma situação de guerra declarada. Além disso, a prática de um crime militar que tem uma pena de morte. Então, são poucos crimes, são aqueles crimes militares em tempo de guerra que estão no Código Penal Militar. E além disso, na dosimetria da pena, teria que chegar até o máximo, até a pena máxima, que é a pena de morte. Logo, dificilmente ocorreria, porque seria aplicável ali alguma atenuante, enfim, até chegar na pena máxima, dificilmente veríamos a aplicação. Na prática, no direito penal comum, não militar, já é difícil ver alguém condenado a uma pena máxima por um homicídio, enfim, crimes com 12 a 30 anos, dificilmente alguém pegará uma pena de 30 anos. Aqui, no caso dos crimes militares sujeitos à pena de morte, é a mesma coisa. Dificilmente alguém, em uma situação de guerra declarada, praticando algum desses crimes, receberia a pena máxima, que é a pena de morte. E é por esse motivo que não tivemos nenhuma execução de pena de morte no século passado, como também não tivemos, com muito mais razão, no século atual. Então é algo improvável, dificilmente falaremos sobre pena de morte aplicada de fato no Brasil. Esse vídeo, portanto, é apenas uma curiosidade para explicar o que diz a Constituição e trazer para o plano infraconstitucional, no caso o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar, esse debate sobre o que seria aplicável e qual seria o método de execução da pena de morte. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, inscrevam-se aqui no canal, ativem as notificações, porque assim vocês receberão um aviso sempre que for lançado um novo vídeo aqui no canal. Eu tenho o projeto de lançar um vídeo novo por dia sobre direito penal, processo penal, execução penal, direitos humanos, advocacia, estudos, indicações de livros, etc. Então, ativando as notificações, vocês serão avisados desses novos vídeos. E até o próximo vídeo.